Olá, sejam muito bem-vindos à nossa coluna semanal sobre a educação. E a gente hoje vai refletir sobre que tipo de pai você é. Eu poderia fazer uma pergunta mais rebuscada, perguntando o tipo de parentalidade que você exerce, o tipo de paternidade, mas a pergunta é simples: que tipo de pai você é? A reflexão veio sobre isso porque sempre que a gente fala sobre educar os filhos, a gente pensa em como as crianças vão se comportar, o que elas vão fazer, e por vezes esquecemos que elas nos refletem. Nós, pais, espelhamos muito as crianças e a gente precisa saber quem nós somos para saber educar os meninos. A minha reflexão aconteceu sobre isso mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu li um livro que chama Crianças Dinamarquesas. Esse livro, ele surgiu depois que uma psicóloga americana, Jessica Alexander, ela casou com um dinamarquês, ela foi morar na Dinamarca e ela percebia no cotidiano, ela percebia nos parques, nas praças, nos restaurantes, que as crianças se comportavam de forma bem diferente das crianças americanas. E aí ela não planejou, mas ela engravidou, teve um filho. Não sei se todos que estão me ouvindo sabem, mas pela OCDE é considerada a Dinamarca a nação mais feliz. Existem as pessoas mais felizes. Existem relatórios da ONU também que dão essa informação. E ela ficou curiosa e ela disse: eu acho que essa população feliz vem da forma como as crianças são educadas, como os filhos são criados. E aí ela escreveu esse livro, eu recomendo a leitura, é uma leitura fácil, dinâmica, muito fluida. E nesse livro, eu aprendi com a leitura desse livro que a psicologia desenvolvimentista, ela separa os pais em 4 tipos de pais. Ela deixa bem claro que existem os pais autoritários, os pais rigorosos, os pais permissivos e os pais distantes. Então, para a gente conceituar, e você já deve estar imaginando que tipo de pai você é e aonde se encaixam os pais, dinamarqueses, a gente vai conceituar de forma muito rápida. Os pais autoritários, eles são extremamente exigentes. Eles têm níveis muito altos, eles têm patamares onde eles pretendem que as crianças alcancem e eles não são reativos. Então, eles não têm reação com as crianças, não existe diálogo, não existe pergunta, a criança não pode se aproximar, ela não pode perguntar. Existem regras muito bem delimitadas, mas se a criança for perguntar por quê, a resposta que ela vai ter é: porque eu estou mandando e porque é assim. Essas crianças, elas costumam ter boas notas, elas se desempenham bem na escola, mas elas têm problemas de socialização. Elas têm problemas de convívio com outras pessoas. Os pais rigorosos, eles têm um patamar alto que as crianças alcancem, eles são exigentes também, porém eles são reativos. Mas percebam que eu não falei que eles eram muito reativos. Eles são reativos. Quando a criança perguntar por que ela tem que fazer determinada coisa, dependendo da situação, o pai vai responder. É aberto a um diálogo. O pai vai conversar com aquela criança por que ela tem que fazer aquilo ou por que ela não vai fazer. Ao mesmo tempo que esse pai exige, as regras também são bem definidas com o pai rigoroso, do jeito do pai autoritário. A diferença é que ele vai dar apoio. Esse pai autoritário, ele chega junto, como a gente diria. Ele conversa e ele dá espaço para reagir a algumas dúvidas e, por que não, críticas. Os pais permissivos, eles não têm nenhum nível de exigência. Em compensação, eles são muito reativos. Eles vão sempre conversar, eles vão sempre dialogar, a ponto de que as crianças colocam as opiniões delas e os pais não reagem. Eles reagem no sentido sempre de responder, mas eles não reagem de forma rigorosa. Eles não têm autoridade com aquela criança. Então, esses são os permissivos. Essas crianças, elas vão ter problemas de comportamento, elas vão ter problemas na escola. E por fim, os pais distantes, e eu não estou chamando esses pais de negligentes, eles são distantes, eles não são nada, eles não são reativos, eles não exigem nada, nenhum grau de maturidade, nada. Ele vai prover uma casa, ele vai prover uma escola, ele vai pagar, provavelmente alguma babá vai cuidar, mas ele é totalmente distante da criança. Então, essas crianças, elas têm problemas de ordem diferente. A do pai autoritário, ela vai ter problema para se relacionar com outras pessoas. A do pai distante, por exemplo, ela vai ter toda a ordem de problema. Então, a relação de pai e filho, ela é muito
eu diria delicada no sentido de respeitosa. Muitos pais, eles acham que os filhos têm que respeitá-los e eles não acreditam na via dupla, onde o respeito também tem que existir do pai para o filho. Muitos pais exigem de seus filhos o que eles mesmos não são capazes de fazer, nem capazes de exemplificar. Então é interessante que a gente entenda que os filhos esperam que a gente faça aquilo que a gente pede que eles façam também. A Bíblia é o meu livro de regra prática de fé para o meu cotidiano. E é interessante que ela tem 2 conselhos, 2 direções, vamos dizer assim, muito específicas para o pai e para o filho. No Antigo Testamento, nos mandamentos, né? O mandamento diz que você honre seu pai e sua mãe, é o único mandamento que tem uma promessa em seguida, para que se prolongue os seus dias na terra. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que os pais não provoquem a ira de seus filhos e os eduquem com disciplina. Então, existe a responsabilidade do pai, existe a participação do filho. Tem que existir respeito do pai para o filho e do filho para o pai. Os seres pensantes na relação, no momento, somos nós que somos adultos. Então, os pais dinamarqueses, eles, inclusive o próprio livro, encaixa os pais dinamarqueses como rigorosos. E como seriam os rigorosos, só relembrando, seriam pais que têm altos níveis de exigências, altos patamares a ser alcançados, mas eles são reativos. E quando o livro diz que são reativos, eles ouvem as queixas dos filhos, eles conversam e respondem na medida do possível. O pai autoritário, ele é só exigente e não é reativo. O pai distante já está dizendo, não faz uma coisa nem outra. E o pai permissivo é extremamente reativo. Tudo é uma conversa, tudo o filho pode argumentar. Então, pais, por favor, não exijam dos seus filhos o que vocês mesmos não podem dar para eles.